Olá, boa noite, Manu. Hoje eu vou te explicar sobre o vírus da sinomose, tá bom? Antes de tudo, eu queria te falar que o vírus da sinomose ele é sensível a pegar ácido e também a altas temperaturas. E também, assim, caso você queira diminuir a infectividade dele, você pode utilizar solventes lipídicos, detergentes não iônicos, formaldeído e agentes oxidantes também. E caso o vírus passe por episódios de congelamento e descongelamento, assim, suscetíveis, ele é inativado a infectividade dele. Bom, o vírus da sinomose pertence à família Paramyxoviridae, à subfamília Paramyxovirinae e ao gênero Morbillivirus. Seu genoma é o RNA de fita simples, linear, de polaridade negativa. Isso significa que ele sendo negativo, ele não consegue traduzir diretamente seus genes para proteína. Ele teria que ser transcrito para RNA mensageiro para assim ser traduzido para proteína. Bom, o seu genoma, né, é constituído por 6 genes, esses daqui, que vão codificar as proteínas virais. Essa é a estrutura geral do vírion. Essa parte aqui onde o ponteiro está passando é o envelope viral, a parte mais externa. Bom, e essas são as proteínas constituintes do vírion. Bom, a glicoproteína F, ela é conhecida também como a glicoproteína de fusão, porque ela realiza a fusão do envelope com a membrana plasmática da célula hospedeira. Só que essa glicoproteína só vai conseguir realizar essa função se ela for clivada em F1 e F2. Isso mesmo. E cepas dos vírions que realizam essa clivagem com mais facilidade possuem uma maior virulência. Bom, a glicoproteína ela é denominada HN, H ou G, mas no Morbillivirus é chamada de glicoproteína H. Essa daqui, ela também é constituída do envelope viral e ela possui 2 funções principais, que é a de absorção do vírion à célula hospedeira, né, que ele se conecta aqui, faz a interação receptor-célula, ou receptor-vírion, e também a de hemaglutinação, em que a proteína do vírion, a proteína H, ela vai se ligar aos eritrócitos do sangue e vai fazer com que eles se aglutinem, se agreguem, formando esse amontoado aqui. E a proteína H, juntamente com a proteína F, é importante para a formação de sincícios, né, as células gigantes multinucleadas. Bom, a proteína SH também é componente do envelope viral. Ela não é tão presente, assim, ela não é em grande escala. E também não possui uma função específica. Ela basicamente auxilia na fusão, facilitando a fusão, né, do envelope viral com a membrana plasmática. E também, caso ela seja deletada, ela pode reduzir a atividade replicativa do vírion.
dentro da célula hospedeira. A proteína M, ela é localizada, ela já não faz mais parte do envelope, ela está localizada entre o envelope viral e o núcleo capsídeo. Ela basicamente realiza a interação entre o núcleo capsídeo, que é composto pelo RNA e pela proteína NLP, que são essas daqui. Esse é o RNA. Ela faz a interação entre o núcleo capsídeo e o envelope viral. Só que ela também é bem importante para a morfogênese, durante a formação dos novos vírions. E ela pode ser denominada de proteína matriz. Bom, a proteína N, ela realiza a proteção do RNA contra nucleases e também ela faz essa proteção se associando ao RNA, formando o núcleo capsídeo, né? Na verdade, ela forma o complexo ribonucleoproteína. Tá, e também faz parte ela não tem um papel ativo na morfogênese, ela só interage mesmo com as proteínas da matriz, né? As proteínas matriz. Eu vou primeiramente falar da proteína L, depois para adentrar na proteína P, para facilitar a explicação. Bom, a proteína L, ela é uma subunidade da RNA polimerase dependente de RNA, que é essa sigla aqui. Bom, e basicamente essa proteína, ela tem 5 sequências em seu gene que são importantes para a atividade dessa RNA polimerase dependente de RNA. Só que a proteína L, a proteína L, que é essas daqui, ó, ela é pouco presente no vírion, né, no núcleo capsídeo. Mas ela só realiza sua função se ela estiver integrada com a proteína P, que é essa daqui. Porque aí eles formam o complexo replicase. Bom, agora vem a proteína P. A proteína P, ela é constituinte do núcleo capsídeo também, e é um importante componente do complexo replicase juntamente à proteína L. Bom, as duas juntas, a proteína P e a L, já interligadas, se ligam ao complexo ribonucleoproteína, que é o RNA juntamente à proteína N. E eles se ligam formando, assim, o núcleo capsídeo. Essa proteína P, caso haja uma alteração, vou voltar aqui só para te dar um norte. Aqui, ó. Caso haja uma alteração em seu gene, ela pode gerar 2 novas proteínas, que é a C e a V. Essas duas proteínas são proteínas não estruturais. E também tem a proteína W, ela é uma proteína adicional, mas não é tão importante assim para uma função direta. Só que essas 3, elas são importantes para a sobrevivência do vírion in vitro. Tá. Patogenia. Bom, primeiramente o vírion, com seu envelope viral, ele irá realizar absorção pela proteína H, se ligará
a membrana plasmática da célula e se fundirá. E essa função é realizada pela proteína F, pela glicoproteína F, igual foi falado anteriormente. A partir daí, o envelope já se fundiu com a membrana, o núcleo capsídeo ele é expelido para o citoplasma da célula, para continuar o ciclo replicativo. Então, o genoma do RNA o genoma do vírus da sinomose é RNA negativo. Para que haja a produção das proteínas, é preciso que ele passe pela transcrição. Só que essa transcrição, como o RNA do vírus da sinomose é segmentado, assim, cada gene é separado, então cada gene terá um RNA mensageiro. Então, se tem 6 genes, terá 6 RNA mensageiros. E cada RNA mensageiro traduzirá para uma proteína, formando as 6 proteínas principais explicadas. Aí, depois do processo de tradução, resulta nas proteínas estruturais. Bom, aí vem essa parte. Para a replicação do genoma integral, o RNA negativo, ele começa a ser transcrito, só que como cada gene, como o RNA é segmentado, cada gene é separado, então no final do gene, de cada gene, há um sinal de terminação, terminação de transcrição. Para que não seja segmentado a transcrição, não seja separado, as proteínas NP fazem com que o complexo replicase não reconheça esses sinais de terminação e transcreva todo o RNA, ele de modo integral, ele é o todo. Após essa transcrição, ele vai produzir o RNA positivo. E esse RNA positivo servirá como molde para a nova produção do genoma RNA negativo, que vai servir para as novas partículas víricas. Aí o genoma já preparado, a nova molécula de RNA negativo sintetizada já está pronta. As proteínas estruturais e não estruturais já prontas também. O vírus vai passar para a fase de morfogênese. E aí começa a atuar a proteína matriz, a proteína M, que ela vai interagir, ela vai se ligar ao núcleo capsídeo, especificamente com a proteína N, ela se liga e vai se ligar às caudas citoplasmáticas das proteínas presentes no envelope viral. Depois, após todo o vírus já preparado, ele vai ser expelido da célula hospedeira, né? Bom, os sinais clínicos e patologia. A infecção por vírus da sinomose, ela é bem perspicaz. Ela tem 5 dominações bem importantes, 5 pontos bem importantes. Primeiro, quando o animal tem o primeiro pico febril, é caracterizado como uma viremia primária. E, basicamente, o vírus da sinomose se replica no epitélio e nos macrófagos do trato respiratório superior. E durante a primeira semana da infecção, durante a primeira semana após a infecção,
os vírus já teriam se espalhado para os órgãos linfóides. Caso o animal não tenha desenvolvido uma imunidade ativa celular bem eficaz ou uma imunidade humoral, o animal já vai apresentar o segundo pico febril, caracterizando a viremia secundária. Nisso, o vírus já se replicou pela pele, pelo sistema nervoso, já passou para o trato digestivo, respiratório e urogenital. Com o vírus atingindo o sistema nervoso central, ele começa a se replicar na substância branca. Nisso, ele atinge as células que produzem a mielina. E a mielina é importante para a propagação do impulso nervoso. Nisso, os animais começam a apresentar incoordenação, reflexos e tudo mais. Atingindo também o sistema nervoso, o animal pode apresentar encefalite não supurativa, que é a inflamação, só que sem nenhum... Como que fala? Não supurativa. Sem nenhum pus. O animal não apresenta pus na inflamação. Bom, tem a forma aguda. Agora são 3 formas. É a forma aguda, crônica, hiperaguda e crônica. Bom, a forma aguda ocorre mais em animais de 4 a 6 meses. O animal acontece justamente nessa fase da idade, porque é nessa passagem que o animal começa a perder a imunidade passiva, que foi passada da mãe para ele. Bom, e o animal começa a apresentar pústulas abdominais, que é essa daqui, que são essas feridinhas no abdômen. Começa a apresentar secreção nasal, conjuntivite purulenta, diarreia, que é as fezes mais amolecidas. E também começa a apresentar hiperkeratose, tanto no focinho quanto na pata. Essa daqui chama-se hiperkeratose plantar, porque é na planta da pata, sim, a partir de baixo. Bom, a forma hiperaguda, ela começa a apresentar sinais graves de ataxia, né? E também alteração comportamental. Só que essa forma hiperaguda ocorre mais por causa da vacinação, se for com patógenos imunossupressores. Já a forma crônica ocorre mais em cães adultos, e as principais alterações são no sistema nervoso central, que aí o animal vai apresentar tremores, coordenação, mioclonias e hipersalivação. Bom, imunidade. Como eu falei anteriormente, a imunidade pode ser humoral ou pode ser uma imunidade celular, mediada por células. A imunidade humoral, ela é ativa principalmente por micro-organismos, né, no caso o vírus, e vai ser mediada por linfócitos B, na qual essas células irão bloquear a infecção feita pelo vírus e eliminar eles. Já a imunidade mediada por células pode ser tanto por linfócitos T auxiliar, né, que é os T helpers, TH, ou citotóxicos. Bom, os linfócitos T auxiliar, eles se ligam aos vírions por receptores, pelas células infectadas pelos receptores, e fagocitam eles, eliminando esses vírus. Já os linfócitos
T citotóxicos, eles também se ligam a receptores celulares, né, da célula infectada, só que em vez de auxiliar a fagocitose, ele induz a célula à morte, geralmente por apoptose. Bom, controle e profilaxia. O controle, eles recomendam a vacinação em 2 pontos mais importantes, que é os 60 dias de idade. Eles dão a primeira vacinação e após essa primeira vacinação eles dão 3 reforços mensais. E posteriormente eles só reforçam a imunidade anualmente. E também eles vacinam filhotes provenientes de mães não imunizadas. Eles tentam antecipar essa vacinação para que não ocorra uma possível infecção, né? E eles recomendam também não vacinar mães lactantes, porque pode dar interferência, essas mães que estão junto com os filhotes, a mãe pode apresentar algum sinal, pode dar alguma alteração no seu estado, né, e acabar prejudicando o filhote. E eles também recomendam que esses filhotes não entrem em contato com outros animais até a segunda vacinação, até os reforços mensais também. E como profilaxia, eles indicam limpar os ambientes que foram infectados por animais que têm o vírus da cinomose. Eles recomendam utilizar solventes, né, detergentes também, para limpeza de ambientes, descarte de fomites, tomar cuidado bastante com fomites, né, que é luvas, sapatos também, materiais de cirurgia e tudo mais, essas coisas. E auxiliam também o animal que apresentar essa doença ser isolado dos outros. Bom, essas são minhas referências, Manu. Eu usei principalmente livros como Imunologia Celular Molecular e também o Flores. Os outros foram trabalhos científicos da USP e também da UFRG. Foi isso, muito obrigada. Obrigada a você,